Absolute Cinema. Que noite que vivemos, senhoras e senhores, neste novo formato da Liga dos Campeões da Europa. Começando pelo Camp Nou, para trazer a minha perspectiva, mas passando por uma quarta-feira, prometemos que seria insana, e realmente foi, né? Coração na mão de um lado para ver o jogo aqui, e do outro lado, os jogos que iam rolando. A cada gol, a cada pênalti, a cada cartão vermelho, a cada gol de goleiro, a cada tudo, a gente ia respirando e se emocionando com a Liga dos Campeões da Europa. Vou contar um bastidor para vocês. Quando terminou o jogo aqui, 4-1 Barcelona para cima do Copenhagen, nós já vamos falar do jogo. Lá dentro, os jogadores não sabiam o que estava acontecendo. Então, nas entrevistas, a gente foi contando para os caras, saiu um gol de goleiro lá no jogo do Benfica, o Real Madrid está fora do top 8, o Benfica entrou. E os caras não acreditavam. Os jogadores do Barcelona não acreditavam no que estava acontecendo. E nem nós. E que bom que é assim. E que bom que é Champions, e que bom que mudou para melhor, né? Acho que essa noite, se alguém tinha alguma dúvida, essa noite é a prova viva de que esse formato é um sucesso. Mas além de falar do formato, e eu quero depois no final do vídeo falar obviamente de Sporting, falar de Benfica rapidamente aqui, como também um correspondente de Portugal, quero falar desse jogo e vamos começar por esse jogo. O Barcelona precisava vencer, o Barcelona precisava golear para não depender de ninguém, o Barcelona venceu, o Barcelona goleou, o Barcelona teve grandes momentos na noite desta quarta-feira. Mas o Barcelona tem a sua pitada de sofrimento, senão não seria este Barcelona de Hans Flick, né? Nem tudo foram flores, especialmente no primeiro tempo. O Copenhagen, com Dadasson, filho de Dadá, ou não, acabou fazendo 1-0 logo no início, e aí o Copenhagen teve de bandeja tudo o que queria, né? Furar a bola, fazer cera, provocar os jogadores do Barcelona, enfim, e deixar o estádio ansioso, deixar os jogadores do Barça também ansiosos para resolver a parada, né? E aí conseguiu segurar esse resultado até o final do primeiro tempo. Não é que o Barcelona não teve chances também, né? Porque assim, se a gente for contar, teve uma chance do Rafinha que ele acabou não chutando pro gol, né? Um passe bonito do Lewandowski, teve uma chance do próprio Lewandowski, teve 2 chutes do Eric Garcia, um goleiro pegou, o outro foi no travessão na minha frente, assim, poderia ter entrado e seria um golaço. O Barcelona até criou oportunidades, mas eu acho que o Barça no primeiro tempo sofreu de alguns maus, e o principal deles é a falta que o Pedri faz para ditar o ritmo, para controlar os tempos, para acelerar o jogo, para organizar o Barcelona. O Barcelona se sente desconfortável sem a presença do Pedri em campo. E não teve o De Jong, né? Que é um complemento muito bom quando o Pedri não está, porque o De Jong faz melhor isso do que talvez todos os outros jogadores que o Hans Flick tem à disposição. Mas o Pedri, estando fora, o Barça fica órfão. Talvez seja o jogador mais difícil de você substituir nesse Barcelona pela função que faz e pelo que entrega. Outros jogadores não estão no nível, por exemplo, de Lamine ou de Rafinha e tal, mas fazem funções que é mais fácil você substituir. O Pedri não tem substituto. E aí, o Hans Flick resolveu colocar o Eric Garcia, já era projetado isso, junto com o Dani Olmo e Firmino como meias, né? Foi mais ou menos um 4-1-2-3 ou 4-1-4-1, né? Com o Lewandowski lá na frente. E não funcionou tão bem no primeiro tempo. Não funcionou tão bem exatamente porque o Dani Olmo não consegue fazer isso. Ele tem o passe vertical, e eu não acho que ele foi tão mal no jogo, não é isso. Acho que o Firmino foi pior que ele nessa partida. Mas ele tem o passe vertical, mas ele não dita ritmo, né? Ele não consegue acelerar, ele não consegue explorar tão bem o corredor, girando o jogo como o Pedri faz, enfim. É um jogador com outro tipo de característica, tem um bom chute de média e longa distância, fez alguns gols recentes e bonitos gols, mas é um jogador diferente. E aí eu acho que as coisas não funcionaram, porque muito da saída de bola do Barcelona ficou nos pés do Eric Garcia, e o Barça ficou quebrando bola, perdendo muito, errando muito passe, e teve ali um momento que teve 9 finalizações logo depois do gol do Copenhagen, e depois passou alguns minutos, acho que foram 12 ou 15 minutos, sem finalizar, né? Foi perdendo tempos preciosos, e o Copenhagen foi também fazendo um joguinho dele, né? Enfim,
valorizando demais cada lance, o árbitro só deu 1 minuto de acréscimo, então assim, o jogo teve algumas nuances que explicam esse primeiro tempo, né? No segundo tempo, não. Mudança do Eric Garcia, eu acho que ele teve algum problema físico, ainda não vi as informações e tal, mas entrou no lugar dele o Marc Bernal e o Barcelona se soltou, né? Se soltou muito na qualidade individual. Já vamos falar do jogo do Lamine Yamal, que eu acho que vale o grande parêntese aqui, mas o Barcelona melhorou, o Barcelona foi criando, o Barcelona foi empurrando, o Barcelona foi apertando, um time que também está fisicamente abaixo, que é o Copenhagen não sustentou e o Barça conseguiu fazer os seus gols, né? Primeiro com o Lamine dando um passo para o Lewandowski, depois tivemos o gol do Lamine, tivemos o gol do Rafinha e fechou a conta com o Rashford que entrou. O Hans Flick foi mudando bem também a equipe e o Barça conseguiu os 4-1. O 4-1 coloca o Barça na 5ª colocação da Liga dos Campeões da Europa. Diante de tudo que aconteceu nesta fase de Liga, eu acho realmente que foi uma bela colocação, né? Perdeu do Paris Saint-Germain, perdeu do Chelsea da forma que perdeu, empatou para o Clube Bruges, passou um momento ruim ali logo no início da temporada e consegue ficar na 5ª colocação desta fase de Liga da Champions, evitando esses 2 jogos do mata-mata antes das oitavas de final. Então para o Barcelona foi muito positivo. Vamos abrir aqui parêntese, Rafinha voltou a marcar, né? Não foi um jogo de excelência do Rafinha, mas muita vontade, muita personalidade, muita liderança, enfim, voltou a marcar, marcou de pênalti, 6 jogos, 6 gols, os últimos 6 jogos, 6 gols para o Rafinha, é um jogador importantíssimo nesse Barça, é o capitão, enquanto os outros não estão, né, na linha de hierarquia, tem Ronald Araújo, tem Frank de Jong, tem o Pedri e tem o Rafinha. Então, foi importante para o Rafinha, né, tirar um pouquinho desse peso de voltar a marcar na Liga dos Campeões. Ele não tinha marcado ainda nessa temporada e foi o artilheiro da temporada passada. Então, importante gol do Rafinha. E o parêntese principal que eu tenho que falar aqui é sobre o Lamine Yamal. Para mim, esse jogo foi o mais maduro do Lamine Yamal nessa temporada. Para mim, foi o melhor jogo do Lamine Yamal nessa temporada. Pela tomada de decisão, pelas estatísticas, pela influência direta nos gols, o Lamine fez um partidaço, cara. Desde o primeiro tempo, tá? Já era o melhor jogador do Barcelona no primeiro tempo. Já tinha deixado o Koundé várias vezes na boa para fazer jogada de linha de fundo, já estava atormentando a marcação dupla, às vezes tripla, do Copenhagen, já tinha amarelado o jogador, teve ali, tomou um cartão amarelo por reclamação, mas, enfim, tá na conta também. Mas o Lamine fez um partidaço, bicho. Assim, se a gente pegar números, né, e tem gente que gosta muito deles, 95 vezes o Lamine pegou na bola, teve uma taxa de acerto de drible na casa dos 10%, passes na sua maioria verticais, né, e passes certos, né, uma taxa de mais de 85% de passes certos para um jogador de beirada de campo, é uma taxa muito alta, né? Porque a gente não está falando de um cara que vai ficar tocando bola lá atrás, está falando de um cara que quando pega na bola se espera alguma coisa dele e ele assume essa responsabilidade. E foi um jogo muito maduro, cara, assim, honestamente foi para mim o melhor jogo do Lamine nessa temporada. Depois do jogo conversamos com ele com exclusividade, falou do Neymar, né? Falou da inspiração no Neymar, do parado no bailão, da comemoração, falou que quer pegar o Neymar na final da Copa do Mundo, Brasil e Espanha, é o que ele queria. Veremos o que acontece. Foi muito simpático o Lamine, a entrevista foi muito boa, falou da importância da liderança, da parceria que ele tem com o Rafinha, né? Muita gente colocou em algum momento Lamine versus Rafinha a nível de prêmios individuais, a nível de competitividade, e foi uma bela declaração também, falando desse brotherhood, né? Dessa irmandade que os dois têm. E foi bem legal assim, as declarações do moleque, né? Às vezes eu esqueço que o Lamine tem 18 anos. E hoje eu conversei com exclusividade com o Deco também, ele me falou, cara, eu nunca vi um jogador de 18 anos que toma muitas decisões certas como o Lamine toma, sendo uma super estrela, porque ele é uma super estrela, já, com 18 anos. Óbvio que cobranças têm que existir, no mundo do futebol, quem não é cobrado, geralmente não é estrela, né? Então, no nível que ele está, no clube que ele está, pelo jogador que ele se tornou rapidamente, vai ser cobrado. Mas, para mim, ele hoje fez um grande jogo e pode ser um momento de virada do Lamine Yamal na temporada. Porque a gente viu um Lamine Yamal bem, os números do Lamine mostram isso, né? São 27 participações em gols na Champions, já acumula aí 3 gols.
se eu não estiver enganado, faz uma boa temporada, mas tem que dar o clique para a gente ver o Lamine Yamal da reta final da temporada passada. Faz falta esse cara, e esse cara vem com a confiança também. Acho que um jogo como esse pode dar essa confiança pro Lamine Yamal. Olhando para aquilo que é La Liga, também muito bom que o Real Madrid, para a perspectiva do Barcelona, não conseguiu a classificação direta no G8, porque agora vai ter que jogar mais, né? Mas de qualquer maneira, uma classificação importante na quinta colocação. Para fechar, rapidamente, que aprontaram os portugueses, hein? Que aprontaram os portugueses? Cara, o Sporting eu já imaginava que poderia ganhar contra o Atlético de Bilbao, né? Talvez não sofrido como foi, né? O tal do 3-2 e tal. Mas ganhar em São Mamés é uma vitória gigante, cara. E o Sporting Clube de Portugal fez uma fase de liga gigantesca, bicho. Ganhar do Paris Saint-Germain, ganhar da forma que ganhou do Atlético de Bilbao, sem falar dos outros jogos. Assim, é um trabalho que precisava dessa chancela, né? O Rui Borges, a Taberna Mecânica, precisava dessa chancela em grandes jogos. E ele conseguiu, acho que na Liga dos Campeões, tirar muitas dúvidas, assim. O Sporting tem um bom plantel, bons jogadores, jogam um bom futebol, não é de hoje, desde a época do Rubem Amorim, mas a simplicidade e a objetividade com que o Rui Borges pegou essa equipe fazem do Sporting um time osso duro de roer, tá? Osso duro de roer na Liga dos Campeões. Essa classificação é fantástica para calar também a boca de muitos críticos em relação ao futebol português. E aí o Benfica me apronta uma dessas, né? Eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu no jogo do Benfica. Eu acho que é magia. É o futebol no estado puro. É um milagre. O que aconteceu hoje no Estádio da Luz é um milagre do futebol, né? O Benfica venceu o Real Madrid pelo adversário que é, pelo estágio que o Benfica está na temporada, por todos os problemas que o Benfica enfrenta, por ter o Mourinho no banco contra o Real Madrid. O Benfica vence por 3-2 e no último momento sai o gol que classifica o Benfica no G4, no G24. Do goleiro, de cabeça, eu não sei o que se passou no Estádio da Luz. Eu confesso que, óbvio, estar aqui é especial, mas eu tenho uma parte de mim que gostaria de estar no Estádio da Luz, ou ter estado no Estádio da Luz hoje, para ver a catarse que aquilo se tornou no gol do Trubin. É futebol, Pedro. É Champions.